Na Band FM, quem ama não esquece. Será mesmo que o amor é capaz de passar por cima de todas as barreiras? Será que todos estão preparados para assumir responsabilidade de amar, independente de como isso aconteça? Sinceramente, eu acho que não. Para algumas pessoas, amor é só até a página 2. Porque quando a dificuldade entra pela porta, o amor pula pela janela. A minha história começa lá na minha infância, quando eu conheci o Ricardo, que, para ser sincera, eu não me dava muito bem, não. Ele era muito brincalhão comigo, me chamava de magricela o tempo todo e implicava demais. Coisa de criança, sabe? Mas aí o tempo passou, nós crescemos e eu nunca mais tive contato com o Ricardo. Nem sabia por onde ele andava. Bom, eu sempre fui muito extrovertida, gostava de sair, de aproveitar a vida e resolvi fazer uma viagem de família com as minhas irmãs. Nessa viagem, parece que o destino deu um jeitinho de me reunir com o Ricardo outra vez. Ele estava na mesma praia. O nosso reencontro foi diferente. Eu senti um frio na barriga ao ver o Ricardo. Ele abriu um sorrisão enorme e logo veio me abraçando. Como foi bom aquele nosso abraço. Não deu outra. Papo vai, papo vem, ele pediu meu número. E sem nem pensar 2 vezes, eu passei, né? Naquele dia mesmo, nós já marcamos de sair. Ricardo tinha se tornado um rapaz muito bonito, educado e, bom, não teve como eu não me encantar por ele. Depois das nossas férias, não nos desgrudamos mais e logo começamos até a namorar. A gente estava muito apaixonado um pelo outro, mas foi sem planejamento que a nossa vida mudou de vez. Eu acabei engravidando. Ainda muito jovem, mas a gente decidiu que o melhor era já morar junto. O primeiro ano do casamento não foi nada fácil. Era uma briga atrás da outra e por falta de maturidade a nossa relação estava se tornando um verdadeiro inferno. Como é que a minha filha ia crescer vendo o pai e a mãe brigando daquela forma? Não dava certo. E foi pensando no bem dela que a gente achou melhor terminar e cada um seguir sua vida. No começo foi difícil. Eu amava muito o Ricardo e eu sabia que ele sentia o mesmo por mim. E a parte mais complicada era ter que reconstruir a minha vida. Eu voltei a morar com as minhas irmãs, levei junto a nossa Bianca. Mas independente de qualquer coisa, o Ricardo continuava sendo um paizão muito presente. Era uma ligação que a gente não tinha como perder. Os anos se passaram, eu segui a minha vida e ele também, mas não sei, parecia que ninguém chegava aos pés do Ricardo. Por mais que eu lutasse contra aquele sentimento todo, lá dentro eu ainda senti algo muito forte por ele. Até que um dia eu fui surpreendida com um pedido. Um convite, na verdade, para a gente se encontrar. Até pensei que fosse algo relacionado a Bianca e até fiquei preocupada com isso. Calma, Fábia. A Bianca é uma menina de ouro. Eu, na verdade, te chamei aqui para conversar, sabe? Porque eu queria saber mais de você, sabe? Saber como é que você anda. Ai, que susto, Ricardo, meu Deus. Eu tô bem sim, mas pra ser sincera, eu ainda não tô entendendo esse convite que você me fez. Você tá com cara de que quer falar alguma coisa? Fala, o que tá acontecendo? Eu quero falar sim. A verdade é que eu andei pensando de verdade sobre nós. Parece até loucura que eu vou dizer, mas... Fábia, olha, todos esses anos eu nunca me esqueci de você. Para um pouco e pensa. Você não conseguiu dar certo com ninguém e eu também não. Será que a gente não deve pelo menos tentar, hein? Tentar um recomeço? Tentar recomeçar do lugar que a gente parou. Agora mais maduros, enfim. É loucura o que eu tô falando? O que é que você me diz, hein? Seja sincera.
Foi um completo choque. Depois de 6 anos, ele diz que quer tentar mais uma vez. Eu não nego que meu coração ficou mexido com aquela nossa conversa. Eu acabei até pedindo um tempo para pensar sobre isso, pensar sobre a gente um pouco mais. Era uma decisão e tanto, né? O Ricardo super respeitou, mas não demorou muito para eu me decidir. Ele tinha razão. O tempo tinha passado, a Bianca já era maiorzinha e nós estávamos mais maduros. Talvez fosse a hora de dar uma chance para o nosso amor. Sem muita lenga-lenga, eu convidei o Ricardo para morar comigo e com a nossa filha também. Ele aceitou super feliz, disse que eu jamais iria me arrepender de ter tomado essa decisão. A nossa família estava completa, estava feliz dessa vez. Eu tinha uma amizade incrível com meu marido, éramos parceiros para o que desse e viesse. Olha, fazia muito tempo que eu não me sentia tão realizada daquela forma. 7 anos se passaram. 7 anos de muita alegria e felicidade. Tudo ia bem. A família do Ricardo tinha o costume de passar a virada do ano na praia. E naquele ano eu pedi minhas férias, juntei um dinheirinho e resolvi que seriam dias maravilhosos com a minha família. Como eu e o Ricardo tínhamos uma moto, a Bianca foi de carro com os avós e nós fomos de moto. Eu estava tão animada, eu estava ansiosa. Saímos de casa mais cedo para evitar pegar muito trânsito. Não teve jeito não. Mesmo assim, tinha bastante carro descendo a serra aquele dia. O Ricardo sempre teve muita paciência na estrada, sempre muito cauteloso. Nunca foi de correr, sabe? Mas por mais que você se cuide, preste atenção, numa estrada nunca só depende de você, né? E foi a partir desse dia que a minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia esperar. Tudo aconteceu num piscar de olhos, eu não sei, eu não entendi direito porque foi tudo tão rápido. Um pedestre atravessou na pista onde estávamos e foi na intenção de desviar para evitar uma tragédia maior que a gente acabou sofrendo um acidente com a moto. No começo eu estava bem consciente e por isso até achei que nada tivesse acontecido com a gente. Logo em seguida o Ricardo levantou super preocupado comigo. Ele tinha alguns arranhões, eu vi. O pedestre também se machucou bem pouquinho, mas eu fiquei deitada no chão, esperando os bombeiros chegarem, porque, apesar de estar consciente, eu estava com muita dor no corpo, muita dor. Eu nem conseguia me mexer. Nessa hora, eu só olhava para o céu e pedia para Deus me deixar bem. Eu pedia para Ele me deixar viva. As ambulâncias chegaram, me levaram correndo para o hospital mais próximo e quando eu cheguei lá, fui encaminhada direto para a emergência. A minha angústia só aumentava. O Ricardo estava o tempo todo ao meu lado para me acalmar e eu lutava para não fechar os olhos porque eu tinha medo. Eu tinha medo de nunca mais acordar. Os médicos até tentavam passar uma tranquilidade para mim, mas no fundo eu sentia que a situação não estava nada bem. Eu não entendia por que não tinha uma resposta logo. Calma, meu amor, calma. Você precisa ter calma. Os médicos disseram que não foi nada grave e que logo, logo a gente vai poder voltar para casa, para nossa casa. Fábia, olha aqui. Olha aqui. Você tá bem. Você tá bem. Confia. Ricardo, você viu na hora que eles pegaram na minha perna? Todo mundo percebeu. Eu reparei nos olhos dos médicos, das enfermeiras. Você percebeu também. A verdade é essa. Eu não tô sentindo as minhas pernas. Amor, eu tô preocupada demais. Fábia, talvez tenha sido susto. Não sei, os médicos estão fazendo os exames ainda. A gente não pode tirar conclusão nenhuma antes da hora, meu bem. Calma. E independente do que for, eu vou estar do seu lado pro que der e vier, viu? Você pode ter certeza. Eu vou estar sempre, sempre aqui com você. O tempo passava. E a minha angústia de ficar ali deitada naquela maca só aumentava. Afinal, eu não conseguia mais sentir as minhas pernas. E acredite, os braços também não. Eu ficava pensando comigo mesma, será? Será que o meu destino era esse? Os dias estavam passando e eu continuava internada. Eram exames pra cá, exames pra lá. E eu estava cada vez mais debilitada.
foi quando os médicos preferiram me poupar de muito esforço, porque o meu coração e o meu pulmão estavam comprometidos por conta da quebra de uma vértebra. Eles confirmaram que era realmente muito grave o meu estado e eu fui induzida a um coma. Tudo para me poupar esforços, um coma que era para ser rápido, mas que durou 3 meses. Durante todo esse tempo eu fiquei inconsciente, sem saber de nada, mas lutando para continuar viva. Os médicos foram bem sinceros e disseram que meu estado era grave, era complicado. Chegaram a dizer que era para todo mundo se preparar para o pior. Meu marido, minha filha, os meus amigos, familiares, todo mundo estava orando por mim. E você pode nem acreditar nisso, mas mesmo não estando consciente, eu sentia o poder dessas orações, eu sentia Deus me iluminando com uma força, sabe? Inexplicável. Foram 90 dias de muita luta. Até que eu comecei a reverter o meu quadro e aos poucos os médicos foram retirando a sedação para ver qual seria a minha reação. A minha filha Bianca era o principal motivo de eu erguer a cabeça, de eu sorrir e agradecer a Deus por ter me deixado viva. Não importava a situação em que eu estava viva para cuidar dela ao lado do meu marido Ricardo. Depois de algumas semanas eu finalmente recebi a alta do hospital, mas com um diagnóstico muito difícil e doloroso. Eu tinha ficado tetraplégica. Para quem não entende, bom, eu tinha perdido todos os movimentos do pescoço para baixo. No começo foi horrível. Não dava para me acostumar com a minha vida nova, porque a minha privacidade, a minha independência tinham sido totalmente tomadas de mim. Eu precisava de ajuda para tudo, imagina, deitar, comer, tomar banho, ir ao banheiro, até beber água. Era quase impossível não se revoltar com uma situação dessas, mas eu não me revoltei. Eu entendia que Deus tinha me dado uma chance de estar aqui, aprendendo com essa dificuldade. Eu entendi isso. Eu botava um sorriso no rosto, eu enchia o meu coração de esperança, eu tinha fé. Era isso, eu tinha fé. Acreditei que com fisioterapia eu poderia reverter a situação. Quem sabe até mesmo andar outra vez, né? O Ricardo se deu muito bem no começo. Ele quem cuidava de mim o tempo todo, principalmente quando eu comecei a fazer a reabilitação. Ele me ajudava até nos exercícios. Mas depois de muitas sessões, um dos médicos foi sincero comigo e disse que de todas as possibilidades que eu tinha de ter movimento de volta, tinha apenas um que era realmente impossível voltar. O das minhas pernas. Nessa mesma hora eu olhei para o rosto do Ricardo e ele mudou a fisionomia dele. De esperanças para frustração. E assim ficamos a sós. E ele se abriu comigo. Fábio, eu não tô acreditando ainda. Eu não tô acreditando. Logo com você, logo com a gente, sabe? Eu não consigo aceitar que você vai ficar pra sempre numa cadeira de rodas. Eu não consigo aceitar que você não vai viver como outra pessoa qualquer. Eu sei que é um choque. Mas olha, calma, Ricardo. Os médicos também diziam que eu não poderia sobreviver e eu tô aqui, né? Tô aqui do seu lado, ao lado da Bianca. Vamos passar por isso de cabeça erguida, amor. Eu tenho certeza. Muito bem ao meu lado? Desculpa, Fábia, mas isso não é tá bem, não. Você nunca mais vai ser como era antes. A gente não merece isso. E a Bianca, que vai crescer vendo a mãe dessa forma. Isso não é justo. Não é justo, sabe? Não é justo com ninguém. Eu sei que ele estava magoado. Mas aquela forma de falar
Puxa vida, eu não estava impossibilitada de viver. Ele dizendo aquelas coisas, parecia que eu era uma pessoa doente e me fez ficar desacreditada que eu poderia enfrentar tudo aquilo. Eu não me contive aquele dia. Eu saí do hospital aos berros, chorando, gritando que eu não ia andar nunca mais. Foi duro. Foi duro escutar o que o médico disse. Foi duro escutar o que o Ricardo falou. Foi duro saber que eu nunca mais seria a Fábia de antes. O tempo passava e o Ricardo continuava totalmente abalado. E aí eu notei que ele se afastou de mim. Ele passou a sair quase todas as noites e vivia indo ver os amigos, né? O Ricardo já não era mais tão prestativo, tão cuidadoso. Ele já não demonstrava mais apoio e, como se eu não pudesse piorar, ele estava se desfazendo de mim como mulher. Perdi as contas de quantas noites eu chorava baixinho porque eu queria só abraçá-lo e eu não podia. O meu maior companheiro, aquele mesmo que disse que estaria comigo para tudo, estava me tratando como uma incapaz, como uma planta. Até dormir em cama separada, ele passou a dormir, dizendo que era para o meu próprio bem, Pra que fazer isso comigo? Meu bem? Até parece. Doeu demais. Como doeu estar naquela situação e ter medo de tomar qualquer atitude por pensar que eu não teria ajuda de mais ninguém. Por ficar sozinha, eu passei a me virar mais, a tentar ser independente de alguma forma. Eu me esforcei na terapia para ter pelo menos meus movimentos das mãos de volta. Só que eu não aguentava mais. Eu estava com aquilo entalado. Em uma das noites, eu enfrentei o Ricardo. Disse que eu precisava de ajuda para deitar e que se ele fosse passar a noite fora mais uma vez, ele não precisava mais voltar. Ele não acreditou em mim. Ele achou que era uma ameaça vazia. E mais uma vez virou as costas e foi embora. Foi a minha filha que tomou a atitude de me libertar de todo aquele medo que eu sentia. Ela olhou para mim e disse: "Mãe, eu não aguento mais ver o meu pai te humilhando assim." Foi um balde de água fria em mim. Eu não sabia o que responder para ela e, com os olhos cheios de lágrimas, eu perguntei se ela poderia me ajudar a fazer as malas dele. Ela concordou e foi pegando peça por peça. Foi pegando todas as roupas que eu pedia e nós colocamos tudo num saco plástico. Eu pedi também que ela fosse no outro dia cedinho no chaveiro para trocar as fechaduras da casa. E quando ele voltou, eu só pedi para ele nunca mais voltar e ir para bem longe da minha vida. O Ricardo nem se deu o trabalho de me questionar ou tentar se explicar. Ele simplesmente foi embora na mesma hora, como se fosse tudo o que ele mais queria nessa vida. Menos de 2 meses depois, ele já estava morando com uma outra mulher. Depois dessa, deu para entender direitinho porque ele estava sempre ausente, né? Eu fiquei no chão, devastada. Chorei tudo que eu tinha para chorar. Foram anos ao lado de quem só me amou na hora boa. Porque quando o bicho pegou, eu vi que não tinha amor nenhum. Com o tempo, essa ferida foi cicatrizando e, finalmente, eu criei a minha melhor versão. A versão da Fábia que se ama em primeiro lugar. Hoje, finalmente, eu consegui retomar alguns movimentos das mãos, consegui comer sozinha, assinar documentos e até pegar um copo d'água. Para muitos isso é tão básico, né? Para mim, isso é uma conquista enorme.
Eu não guardo mágoas do meu ex-marido porque foi através dele que eu descobri que eu sou uma mulher forte, guerreira, que se ama independente de qualquer coisa. Eu levo a minha história hoje como aprendizado. Aliás, eu sou grata por ele ter me dado uma filha tão parceira, tão amiga, que me ajuda, me apoia todos os dias. Eu sei que, assim como eu, muitos cadeirantes são deixados de lado pelos companheiros, companheiras, porque a realidade, infelizmente, ainda é essa. Existe preconceito com a gente, principalmente quando se trata de amar e de ser amado. Mas eu quero lembrar que não podemos jamais esquecer que o amor é para todos. O amor não tem preconceito, ele não tem distinção, porque no final das contas, quando amamos para valer, não amamos com os olhos, e sim com o nosso coração.